Bom dia, pessoal, aqui é o Everton da Seguros Unimed. Eu vou apresentar para vocês agora, tá, o seguro de vida individual, tá, Xerite, acidentes pessoais e DIT. Bom, então além do seguro de vida, aquele mais comum que nós já conhecemos aí, ela possui outro seguro, tá, que complementa o seguro de vida e o seguro de acidentes pessoais, que é o seguro de renda por incapacidade temporária, tá, e de áreas de incapacidade temporária também. Nos próximos slides aí eu vou apresentar para vocês então um pouquinho sobre essas coberturas. Caso permaneça qualquer dúvida em relação ao treinamento, podem contatar aqui o pessoal da Bidom. Bom, então no seguro de vida, qual é o objetivo de uma pessoa fazer a contratação de um seguro de vida? É garantir o pagamento de uma indenização aos beneficiários em caso de morte do segurado ou ao próprio segurado em caso de invalidez permanente por doença ou acidente. E no caso da contratação do Xerite, tá, que é o seguro de renda por incapacidade temporária, que logo em frente a gente vai estar detalhando ele, essas diárias elas serão pagas para o próprio titular. Então, quais são as coberturas no seguro de vida? A cobertura básica no seguro de vida é a cobertura de morte. Quando a gente fala em cobertura de morte, a morte é por qualquer causa, tá? Seja doença ou acidente. E depois nós temos as coberturas adicionais, que é bem legal vocês se familiarizando com essas siglas, que elas, que compreendendo a nomenclatura, a gente logo identifica pelas siglas, e essas siglas elas são comum em qualquer seguradora, ok? Então, como cobertura adicional, nós temos a cobertura de EA, a cobertura de IPA, o IPAM, o IPDF, o Xerite, garantia funeral individual ou familiar e a inclusão de cônjuge. Bom, vamos falar aqui então um pouquinho sobre a descrição dessas coberturas e suas nomenclaturas, ok? Bom, o IPA. O que é o IPA? IPA é invalidez permanente total ou parcial por acidente, certo? Então, ocorre o pagamento de uma importância limitada ao valor do capital segurado ao próprio segurado, em caso de invalidez permanente parcial ou total, em virtude de lesão física causada por acidente devidamente coberto, mediante comprovação por laudo médico e desde que tais lesões sejam insuscetíveis de reabilitação ou recuperação pelos meios terapêuticos existentes no momento da sua constatação, certo? Então aqui eu consigo trazer para vocês alguns exemplos de invalidez permanente total. Vamos supor o seguinte: um acidente de automóvel, tá, em que o titular ficou totalmente inválido, ou seja, ele perdeu totalmente as suas funções e elas são permanentes. Todos os meios terapêuticos disponíveis já foram utilizados para tentativa da recuperação da reabilitação, na verdade, do segurado, e foi constatado então que através desses meios não existem outras alternativas, e então ele é considerado inválido permanente total. No caso da invalidez permanente total, ele receberá todo o capital segurado contratado em sua totalidade. Exemplo: se ele contratou uma cobertura básica, lembrando que básica é morte de qualquer causa, tá, de R$200 mil, e contratou como cobertura adicional a cobertura de invalidez permanente total, tá, ela pode ser 100% ou 200%. O segurado que vai escolher no momento da contratação. Se ele escolheu a contratação de 100%, ele receberá os R$200 mil contratado pela cobertura básica. Se ele escolheu 200%, lógico, ele vai receber o dobro daquilo que ele contratou. Nesse exemplo que eu dei, R$400 mil. Ok? No caso de invalidez permanente parcial, tá,
eu trago como exemplo para vocês um outro tipo de acidente, né? Por exemplo, ele estava manipulando uma ferramenta e aconteceu a amputação do dedo. Vocês vão reparar nas condições gerais que dentro dessa cobertura existe uma tabela, que ela é bem conhecida aí no mercado segurador e no mercado de corretores, tá? A tabela do açougueiro. É um nome engraçado, mas realmente é esse o termo utilizado aí no mercado. Por quê? Cada parte do corpo ele será indenizado por um valor correspondente. Por exemplo, se ele sofreu amputação, estava manipulando essa ferramenta e aconteceu a amputação de um dedo. Lá nas condições gerais, vai descrever qual o percentual para esse tipo de invalidez permanente. Ok? Na garantia de IPAM, tá? E o que é a cobertura de IPAM? É a invalidez permanente total ou parcial, tá? Por acidente majorada. E aí o que nós temos de diferente nessa cobertura, tá? Ela faz a majoração da invalidez para, no caso da perda de algum dos órgãos que a gente vai comentar agora, tá? Que é a perda total do uso de um dos dedos indicadores, a perda total do uso de um dos dedos polegares, a perda total da visão de um dos olhos e a perda total incurável dos dois ouvidos, certo? Tem que ser caracterizado desta forma. E essa contratação, essa cobertura, ela está disponível para contratação apenas de médicos. Outras profissões que desejem contratar esta cobertura, é necessário solicitar autorização para a área técnica, ok? Posso trazer para vocês aqui que dentistas, a gente consegue tranquilamente oferecer essa cobertura, certo? Outras profissões da área da saúde que exigem, em alguns casos, a necessidade, né? Que existe a necessidade desta cobertura do IPAM, que é a cobertura da invalidez permanente, parcial, por acidente majorado. Bom, continuando aqui, nós temos então a descrição de outras coberturas, tá? De coberturas adicionais. Aqui nós temos a cobertura de invalidez funcional permanente total por doença, que é o IPDF. Nesse caso, acontece o pagamento antecipado do capital segurado contratado para a cobertura básica de morte, no caso da invalidez permanente total em consequência de alguma doença. Nesta cobertura, tá, é necessário caracterizar que o segurado está totalmente inválido e que essa invalidez seja decorrente de alguma doença. Como que isso é caracterizado? Tá? A área médica, a área de análise médica, ela vai identificar sempre com o mínimo de 3 tipos de invalidez. Por exemplo, o segurado sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral, tá? Que é o conhecido derrame, que nós popularmente conhecemos. E ele sofreu então esse AVC e ele teve a paralisação dos braços, e ele teve então a paralisação de um lado do corpo, tá? Ou dos dois lados, perdeu a visão, perdeu a fala. Tem que ser caracterizado no mínimo 3 tipos de invalidez e que elas não tenham alguma possibilidade de recuperação através dos meios terapêuticos disponíveis. Ok? Então, nesse caso, quando acontece essa caracterização da invalidez por doença total e permanente, o segurado vai receber a cobertura contratada, né, o capital contratado, como antecipação. O seguro, ele cancela e nós indenizamos a cobertura para o segurado ainda em vida.
A invalidez especial por acidente, o IEA, a gente vai ouvir a invalidez especial por acidente, o IEA, nós ouviremos com bastante frequência, sempre que será solicitado como a cobertura em dobro por acidente. Quando a gente ouvir falar em dobro, a gente vai estar falando da cobertura de invalidez especial por acidente. E o que é? É o pagamento no valor do capital contratado, 100% do capital contratado. Da cobertura básica, paga aos beneficiários em caso de morte acidental do segurado. Ok? Então, se o segurado sofre um acidente e acontece o óbito, seus beneficiários receberão a cobertura básica mais a indenização especial por acidente. Se ele contratou R$200 mil e contratou a cobertura de IEA, seus beneficiários receberão então R$400 mil. Cobertura adicional de renda por incapacidade temporária. Esse produto é o nosso carro-chefe. Foi por ele, através dele, que a Seguros Unimed entrou no mercado de vida, tá? E ele tem sido sempre aí o nosso carro-chefe, como eu comentei. E o que é a cobertura do CERIT? Tá? Como eu falei anteriormente, é o seguro de renda por incapacidade temporária. O pagamento acontece ao segurado de uma importância limitada ao capital contratado em razão de seu afastamento total, contínuo e temporário da sua profissão ou ocupação, em consequência de acidente pessoal ou doença. Então, aqui é o seguinte, pessoal. Essa contratação é para profissionais autônomos, ou seja, médicos, dentistas, fisioterapeutas, engenheiros, arquitetos, advogados, enfim, se a profissão dele, ele atua como um profissional liberal, ele pode realizar a contratação do seguro de renda por incapacidade temporária, o nosso CERIT. Ok? Então, o que nós temos de cobertura para o CERIT? Bom, eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho dois módulos deste produto, dois módulos do CERIT. Nós temos o módulo A e o módulo B. O módulo A é o produto completo, tá? Ele inclui todo tipo de afastamento por doença e todo tipo de afastamento por acidente, ok? Ele é o produto completo. Ele contempla, como informei anteriormente, todo e qualquer tipo de afastamento com algumas exclusões, tá? Que elas constam nas condições gerais, mas eu vou passar um pouquinho para vocês brevemente. Bom, a diferença do CERIT módulo A e o CERIT módulo B é apenas essa cobertura que vocês estão vendo em tela, tá? Que são as doenças de lesão por esforço repetitivo, as DORT, que são os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, LTC, lesão por trauma continuado, tá? Então, nós temos aqui alguns exemplos, que são as tendinopatias, sinovite, tá? Síndrome do túnel do carpo, enfim, todas essas doenças ocupacionais, também algumas hérnias, tá? Sejam elas abdominais ou da coluna, e todas as patologias da coluna elas estão inclusas para este módulo A. O que eu sugiro? Ofereça sempre o módulo A. De qualquer forma, o cliente em algum momento, se ele precisar, ele vai pensar, por que eu não contratei o módulo A? Em alguns casos, eles não vão lembrar que eles optaram por isso e podem acabar dizendo que o corretor não ofereceu. Ok? Carências para o módulo A. 180 dias para eventos decorrentes destas coberturas que o diferenciam do módulo B, tá? Que são aquelas doenças que eu comentei anteriormente, né? As LER, as DORT, LTC, hérnias, qualquer tipo de hérnia, seja ela abdominal ou de coluna, e as demais patologias da coluna.
30 dias para eventos decorrentes de doença não previstos no item acima. Os itens acima possuem carência de 180 dias. Doenças, por exemplo, afastamento por um cálculo renal, pela retirada da vesícula, por uma cirurgia cardíaca. A cobertura é de 30 dias. Para acidente, não possui carências. Acidente é um evento imprevisto, né? Então ele não existe aplicação de carência para esse tipo de afastamento. Serite módulo A ainda, um pouquinho aqui mais sobre carências. Para aumento de capital segurado, no que diz respeito exclusivamente à parte aumentada, o segurado cumprirá 180 dias para eventos previstos no item A e 90 dias para eventos decorrentes de doença. Bom, pessoal, então continuando aqui no Serite módulo A, falando ainda um pouquinho sobre carências, tá? Quando o segurado realizar o aumento de capital segurado, ele vai cumprir carência de 180 dias para eventos previstos no item A, 90 dias para eventos decorrentes de doença não previstos no item A, e não haverá carência, assim como anteriormente eu expliquei, para eventos decorrentes de acidente, ok? Esclarecendo, 180 dias para eventos previstos no item A, permanece de 180 dias para aqueles eventos decorrentes de LER, DOR, doenças da coluna, enfim, todos aqueles mencionados no item anterior. 90 dias para eventos decorrentes de doença, tá? Apenas para a parte aumentada, tá? Para o aumento de capital. Se eu tinha contratado R$10.000 de renda e eu aumentei a minha renda para R$15.000, eu vou cumprir 90 dias para esses R$5.000 que eu aumentei. O que eu sugiro sempre? Não realiza aumento de capital, realiza uma proposta nova e o cliente terá que cumprir apenas 30 dias. Ok? 30 dias de carência é o período que ele terá que cumprir em caso de uma proposta nova. E se ele tinha alguma coisa, alguma situação, alguma cobertura, alguma especificação na proposta anterior, ela não sofrerá alteração. As propostas ficarão independentes. Bom, Serite módulo B. Nas carências do Serite módulo B, elas serão as mesmas aplicadas para o módulo A, ok? 30 dias para eventos decorrentes de doença, não existe carência para eventos decorrentes de acidente, e para a parte aumentada, no que diz respeito exclusivamente à parte aumentada, as carências consideradas a partir do início de vigência desse aumento serão de 90 dias para eventos decorrentes de doença, e da mesma forma não haverá aplicação de carências para eventos decorrentes de acidente. E quais são as exclusões do Serite módulo B? Além das exclusões do módulo A, e quais são as exclusões do módulo A? Eu posso antecipar para vocês podem conferir depois para ter conhecimento mais detalhado nas condições gerais, que as exclusões do módulo A são afastamentos decorrentes de doenças psicológicas, tá? Qualquer tipo de afastamento por depressão, principalmente aquelas que possuem o CID. O CID é aquele código que o médico coloca no atestado, na classificação internacional de doenças, tá? Todas da letra F. Todas essas são caracterizadas as doenças de transtornos psicológicos, inclusive de doenças por depressão. Esse tipo de doença, esse tipo de afastamento está excluído, tanto do módulo A quanto do módulo B. Também está excluído, tá, afastamentos decorrentes de procedimentos de cirurgia plástica, ok? Como eu estava falando, além destas exclusões, que são as exclusões do módulo A, serão excluídas as seguintes patologias, todas aquelas citadas no item A nos slides anteriores,
tá? Que são LER, DORT, LTC, as hérnias abdominais, diafragmáticas, hérnias de coluna, todas as patologias relacionadas à coluna, ok? Importante, pessoal, vocês consultarem as condições gerais para identificar melhor os tipos de exclusão da cobertura do CERIT, ok? Continuando aqui, né, algumas principais características do CERIT. O período indenitário é de 365 diárias. Pré-existência. O cliente, né, o beneficiário contratante, ele vai fazer o preenchimento da proposta de adesão e ele vai realizar o preenchimento também da declaração pessoal de saúde. Tá? Lá vai ser identificado se existe alguma pré-existência. Porém, as patologias indenizadas em um determinado período, depois que ele realizou a contratação, elas não serão consideradas pré-existentes nas vigências futuras. Se o segurado renovou o seguro, permaneceu ativo, ele não terá como pré-existência aquele motivo de afastamento que em algum momento pode ter acontecido. Reversão aos beneficiários. Não haverá reversão. O que é isso? O cliente estava afastado, tinha um período previamente determinado pelo médico dele que ele ficaria afastado, vamos supor, 180 dias, e ele se afastou então, pediu afastamento e aconteceu o óbito. Aquele valor que ele receberia, ele não vai ser revertido aos seus beneficiários. Lembrando que esse seguro de renda por incapacidade temporária, a indenização ocorre para o próprio segurado titular. Para comprovação, sempre vai ser solicitado o atestado médico e boletim de pronto atendimento em caso de acidentes, certo? Limites de idade para contratação, de 14 a 65 anos completos. Enquanto estiver com 65 anos, pode realizar a contratação tanto do seguro de vida quanto do seguro de renda por incapacidade temporária. Nós estamos falando aqui de planos individuais. O público-alvo para a cobertura de CERIT é profissionais liberais, autônomos, né, mas o seguro de vida pode ser contratado por qualquer pessoa. No caso do seguro de renda por incapacidade, o CERIT, existe a franquia de 10 diárias. O que é isso? Vamos fazer analogia com o seguro de auto. Quando eu contrato o seguro de auto e acontece um sinistro, eu pago a franquia, que é previamente determinada, certo? Nesse caso do seguro de renda por incapacidade temporária, se eu tinha um período de afastamento previamente determinado em 30 dias, eu deixo de receber 10, ok? Recebo os outros 20 e 10 é referente à franquia. Se acontecer uma prorrogação de afastamento, o médico determina que eu permaneça afastado por qualquer uma complicação, eu não pagarei franquia referente à prorrogação. Agora, se for identificado que trata-se de um novo motivo, eu comecei o meu período de afastamento, cumpri todos os 30 dias determinados pelo médico, foi descontado a franquia. Voltei às minhas atividades. Aconteceu um outro evento, eu deixarei de receber 10 dias, que é referente à franquia, se for identificado um novo motivo de afastamento. Ainda falando sobre a comercialização, como funciona, taxas e preços, tabela de custos, tá? Cada idade existe um custo, ou em alguns casos a gente pode realizar cálculos específicos quando se trata de algum grupo, de alguma empresa. O reenquadramento ele é etário e pelo IPCA, sempre no aniversário da apólice. Os beneficiários serão indicados nominalmente na proposta de adesão e a declaração pessoal de saúde e atividade acontece o preenchimento na contratação e ao próprio segurado que realizará o preenchimento da DPS, informando sim ou não para as perguntas que constam na DPS. Seguro de acidentes pessoais premiável. Qual o objetivo do seguro de acidentes pessoais premiável? É garantir o pagamento do capital segurado ao segurado
ou a seus beneficiários, no caso de ocorrer um dos eventos cobertos previstos nas garantias contratadas. Então nós temos aqui, da mesma forma que nós temos no seguro de vida, lá a cobertura básica é a morte de qualquer causa, aqui no seguro de acidentes pessoais, no seguro de AP, nós temos a morte acidental como uma cobertura básica. Depois nós temos algumas coberturas adicionais, que é a invalidez permanente total ou parcial por acidente, o IPA, a invalidez permanente por acidente majorada, que é o IPAN, as diárias por incapacidade temporária por acidente, o nosso DIT, e também a cobertura suplementar, que é a inclusão facultativa de cônjuge. Então, pessoal, morte acidental garante ao beneficiário o pagamento do respectivo capital segurado em caso de morte do segurado causada exclusivamente por acidente pessoal coberto pelo seguro, exceto se decorrente de riscos excluídos, observadas as demais disposições contratuais e a legislação aplicável. Ou seja, esta cobertura é somente para indenização em caso de acidente, um acidente de carro, um acidente de trabalho, enfim, aconteceu um acidente, o beneficiário, o segurado, terá a cobertura a este seguro, ok? Morte em função de doença não está coberta neste seguro. Ele é um seguro mais barato em relação ao seguro de vida. A cobertura de IPA. Da mesma forma que nós comentamos anteriormente, a cobertura de IPA, ela garante o pagamento do respectivo capital segurado ao próprio segurado, em caso de invalidez permanente, em virtude de lesão física causada por acidente devidamente coberto, mediante comprovação por laudo médico, e desde que tais lesões sejam insuscetíveis de reabilitação ou recuperação pelos meios terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação. O mesmo objetivo da cobertura que está disponível no seguro de vida, ok? Segue a mesma tabela que eu comentei anteriormente, aquela tabela em função de acordo com o membro que o segurado sofreu a invalidez. Aqui também nós temos a cobertura de IPAN, tá? Que é a cobertura majorada, que garante também a cobertura para os mesmos órgãos, ok, pessoal? Que é a perda total do uso de um dos dedos indicadores, perda total do uso de um dos dedos polegares, perda total da visão de um dos olhos e perda total incurável dos 2 ouvidos, ok? Segue a mesma regra, a contratação está disponível para médicos. Outras profissões, peço que façam a consulta, ok? A cobertura do DIT. O DIT é uma cobertura parecida com o CERIT, tá? Aqui ele recebe a nomenclatura de diárias por incapacidade temporária por acidente, tá? Reparem que as diárias serão indenizadas apenas em caso de acidente, enquanto o CERIT garante a cobertura para acidente e doença. Aqui, então, no DIT, a renda diária está limitada a 1/360 avos do capital segurado contratado para a garantia básica, ou seja, esse exemplo aqui nada mais é de que o segurado poderá contratar a sua renda mensal. Se eu recebo R$10.000 mensais, eu posso contratar até R$10.000, ok? Eu posso contratar 2, posso contratar 5, 8, 10. Não posso contratar mais que 10. Diferente do CERIT, o DIT tem um público mais abrangente. Ele pode ser contratado por profissionais autônomos, mas também pode ser contratado por profissionais com vínculo CLT. E nesse caso do DIT, a franquia é de 15 dias. Por quê? Porque 15 dias para um profissional que possui vínculo CLT, ele receberá pela empresa os 15 primeiros dias. Posteriormente, a partir do 16º, ele já começa a ser indenizado pela cobertura do DIT. Não existe carência, porque aqui a cobertura é para acidente, então não existe aplicação de carência nesta situação, nesta cobertura do DIT.
A indenização ela vai acontecer em razão de um afastamento total, contínuo e temporário da profissão, ou seja, tem que haver uma continuidade do afastamento total. Também o afastamento ele tem que ser temporário, tem que haver possibilidades de reabilitação para que ele retorne às atividades, então por isso ele é temporário, certo? De sua profissão ou ocupação exclusivamente em consequência de acidente pessoal. Da mesma forma, a contratação, existe uma tabela para a contratação do DIT, tá? Ela tem que respeitar a IS mínima do AP e eu trago aqui para vocês que o SERIT respeita esta mesma regra, que é a seguinte: se eu contrato R$10.000, seja de SERIT ou seja de DIT, eu tenho que ter uma cobertura básica de VG, de seguro de vida, ou AP, de no mínimo 12 vezes o capital da cobertura de renda que eu estou contratando. Se eu contrato R$10.000, a minha cobertura básica ela tem que ser de R$120.000. É importante informar, pessoal, que aqui as coberturas de DIT e SERIT elas se acumulam. Então, eu posso contratar R$5.000 de SERIT e posso contratar R$5.000 de DIT. Da mesma forma, a minha cobertura básica ela vai ter que ser de R$120.000. É importante comentar com vocês aqui que o DIT ele é um produto específico para a cobertura de acidentes pessoais. Já o SERIT pode ser contratado tanto com o seguro de vida quanto com o seguro de acidentes pessoais, certo? Para a contratação do capital acima de R$20.000, tanto do SERIT quanto do DIT, é obrigatório a apresentação da última declaração do imposto de renda ou DECORE, ok? E o capital máximo de contratação para essas coberturas é de R$30.000. Médico não tem necessidade de comprovar renda, independente do capital que está contratando, limitado a R$30.000, ok? Comercialização. Limites de idade para a contratação. Diferente do seguro de vida, que o limite é até 65 anos, aqui nós temos no seguro de acidentes pessoais o limite de até 70 anos. Os planos são, desculpe aqui, não foi feita a correção eles constam como coletivo, mas os planos são individuais e existe a tabela para precificação. Os beneficiários eles são indicados nominalmente na proposta de adesão, que vai ser preenchida de próprio punho pelo segurado contratante, ok? Garantia funeral. Garantia funeral ele pode ser individual ou familiar. E o que ele traz como objetivo? Garantir serviços de assistência 24 horas ou reembolso limitado ao valor do capital contratado aos familiares do segurado no caso de seu falecimento em qualquer parte do mundo. Nos casos de assistência, tomar todas as providências dos serviços funerários, inclusive o sepultamento ou cremação, poupando o cliente, poupando os seus beneficiários, sua família, de todo o trabalho burocrático que essa situação acaba trazendo. Aqui então algumas coberturas da assistência. Ela garante 24 horas por dia, tem como cobertura aqui também traslado de corpo de qualquer parte do mundo sem limite de valor, imprescindível, autorização sempre junto à Central 24 Horas do Garantia Funeral, e a realização do funeral ela vai acontecer exclusivamente em território brasileiro. Então aqui, pessoal, é o seguinte: quando acionado a assistência através da Central 24 Horas, o cliente ele vai ter todo o atendimento necessário, ok? Por isso é sempre importante orientar o cliente que faça a contratação deste serviço e que principalmente ele faça a solicitação da assistência, porque se ele solicitar o reembolso, ele vai receber o reembolso de acordo com o valor que ele contratou, seja de 2.500, seja de 3.000, seja de 5.000. E a gente sabe, que um funeral custa muito mais do que isso, e principalmente se o titular, o cliente,
ele tem o hábito de viajar, o traslado de corpo ele custa muito caro. Então, R$5.000, se ele fosse reembolsado, não pagaria uma pequena parte do custo que ele terá caso isso aconteça. Também para o garantia funeral, o limite de idade do titular e cônjuge é até 70 anos, e para filhos, os filhos, quando contratado o seguro de garantia funeral familiar, os filhos até 24 anos terão cobertura. Não existe um público específico para contratação, tá? A princípio, todas as profissões terão cobertura de acordo com a cobertura básica que ele está contratando. E aqui nós temos como capitais disponíveis para contratação o capital de R$1.500, R$2.000, R$2.500, R$3.000 e R$5.000. Bom, pessoal, a princípio é isso.